que é que pensa? Temos, logicamente, que isto, acima de tudo, é uma situação de enorme insensibilidade. O governo aqui em Portugal não sabe, julgo que não sabe, não é correto, que certamente sabe, mas não, faz que não sabe, que Portugal, a Suíça, é um dos países com o mais alto nível de vida. Muito mais alto que Portugal e com um dos mais altos níveis de vida do mundo, e é impensável aquilo que as pessoas ganham, e muitas vezes o que se faz a comparação é com os salários em Portugal, ou também para desculparem, para dizer que os trabalhadores aí na Suíça ganham bem, comparam com, por exemplo, prestações sociais, fazem a comparação do que recebe um trabalhador consular com aquilo que é uma prestação social que permite às pessoas viverem um pouco mais que acima ou no limiar da pobreza. E essa comparação não pode, logicamente, que não é aceitável. E aquilo que também muitas vezes que dizem é que já houve alturas em que os trabalhadores consulares ganharam muito dinheiro enquanto o euro estava na alta. Enquanto era o contrário. A situação não é inteiramente verdade, porque estes trabalhadores também sabemos que rodam muito e acontece muitas vezes apanharem alturas más num país, mas depois quando vêm a altura boa já não estão lá. E eu ouvi muitas vezes falarem nisto. E por outro lado, julgamos que as pessoas têm direito a uma estabilidade no salário. Não podem num mês ou 6 meses do ano viverem com um salário muito acima de uma média aceitável e depois os outros 6 meses viverem acima de... Mas, Sr. Deputado, eu penso que efetivamente, e tive a ocasião eu pessoalmente de comprovar isto esta semana, que é de um cinismo enorme da parte de Portugal o facto de ligar o poder de compra dos funcionários dos consulados e missões diplomáticas e também a questão salarial aos problemas dos apoios mínimos a casos sociais aqui na Suíça, como os drogados, como pessoas com grandes dificuldades, não é? Trata-se de trabalhadores que estão a funcionar, a trabalhar a tempo inteiro, gente qualificada, e é muito estranho que de repente, através do Sr. Embaixador de Portugal em Berna, venham a circular informações de que os salários não estão a ser analisados em Portugal à altura da competência dos funcionários, mas sim ao nível dos salários, dos níveis de sobrevivências na Suíça. Isso é um absurdo, isso é um crime. Claro, se fizermos essa comparação, é fácil perceber que até há muitos trabalhadores do Estado português aí, destes trabalhadores que recebem euros, que estão a receber muito menos do que aquilo que é o salário mínimo da Suíça. Na Suíça, por isso, essa comparação, quando é feita de má fé. É feita por esses níveis para dizer que, não, senhora, eles ganham muito. E isso não é verdade. E como dizia, ainda um bocadinho atrás, os professores é outra da classe, e já tínhamos falado nela que tem esse problema, e ainda mais, né, a quantidade também de portugueses que estão a deixar de ter acesso ao ensino e a instabilidade toda que se torna, que está montada em torno do ensino, não se saber qual é o futuro, e eles também não dizerem qual é o futuro. Mas entendemos que é uma situação muito grave, que nós aqui, o grupo parlamentar do PCP, do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, continuará a acompanhar, como sempre temos acompanhado, e também acho que era importante dar uma palavra de ânimo aos trabalhadores que estão nessa situação e que têm greve há muito tempo, o que faz com que eles, lutando por um direito que têm, e não havendo resposta por parte do Estado, faz com que os mais o número nunca é certo, sabemos que são acima dos 200 mil portugueses que vivem na Suíça e um número que vai aumentando todos os dias, porque infelizmente a situação em Portugal é muito grave e as pessoas têm que fugir do nosso país, estejam completamente desprotegidas, porque o Estado português não faz nada para resolver esta situação, e dizer a esses trabalhadores que compreendemos que a situação não há de ser fácil, que estão a atravessar um momento difícil, ainda mais que estão, agora estando em greve também não estão a receber, a situação até financeira e de estabilidade não há de ser nada fácil, aliás já falou nesse exemplo, mas que nós aqui em Portugal, o Grupo Parlamentar do PCP, está a acompanhar e toda a força faremos para fazer tudo o que está ao nosso alcance para pressionar a solução do problema, sabendo nós que a solução do problema depende de vontade política e de vontade política de quem
quem governa, e o governo é suportado por 2 partidos que têm maioria na Assembleia da República, e se esses a teimarem em nada fazer, será difícil desbloquear a situação, mas o que achamos é que a pressão também pode... A pressão que é feita e a quantidade de pessoas que estão a escrever para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, até para o Partido Comunista Português, de portugueses que estão aí, que não são trabalhadores consulares, mas que veem a sua vida afetada por facto do consulado estar encerrado. A quantidade de queixas que estamos a receber é enorme. Logicamente que as pessoas têm a sua vida afetada e esperamos que o governo português tenha algum bom senso e que ultrapasse essa situação, que certamente, em termos daquilo que são os custos financeiros, atualizar o salário destes funcionários e dar-lhes salários condignos é uma gota de água ao pé daquilo que dos milhões que dispensam para os bancos e para as grandes empresas com interesses económicos e que não estão a dar o contributo que era fundamental dar para a economia portuguesa, ao contrário dos trabalhadores e dos imigrantes portugueses, que esses sim têm as suas remessas regulares e garantidas. E a Suíça é o segundo país a enviar remessas para Portugal com grande significado. Depois da França é a Suíça logo a seguir. Mas, Sr. Deputado, aquilo que é realmente de lamentar é que, sendo a Suíça um país que participa e que envia realmente bons montantes financeiros para Portugal mensalmente, realmente o Estado português nos deixa ao abandono. Já agora aproveito também para o informar o SI e toda a comunidade portuguesa que nos ouve. O departamento do AICEP em Zurique fechou ou vai fechar no final deste mês de setembro. Portanto, segundo parece, o Estado português diz que não tem dinheiro para manter este departamento. Este departamento é importante na medida em que se trata de uma zona económica de grande influência e também numa zona em que os interesses do turismo são absolutamente importantes para Portugal, e parece que fechando este departamento do AICEP é realmente grave e não se vê uma saída. É claro que encontram um cubículozito lá no Consulado de Portugal em Zurique para que apenas uma funcionária possa desenvolver a sua atividade. Lamentamos que isso assim seja. Portugal chegar a este ponto miserável de não poder responder nem de fazer a propaganda necessária do país é absolutamente ridículo. E aqui fica o Sr. Deputado com mais um argumento para apresentar na sua reunião da próxima terça-feira. É um elemento de preocupação. Exatamente, um elemento de preocupação. Como é que se quer fazer a diplomacia económica? Como é que se quer dar a conhecer Portugal na Europa e no mundo se fecham os serviços que fazem a sua propaganda, que dão os seus incentivos ao desenvolvimento do turismo, ao desenvolvimento das exportações, ao desenvolvimento da economia portuguesa? É absolutamente um absurdo. Essa gente que está aí no governo não percebe nada disto, a começar pelo Sr. Ministro Paulo Portas, que se encontra agora a meter água, depois de meter água nos submarinos, quando era Ministro do Exército, agora está a meter água também em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sr. Deputado, eu desculpe estes desabafos aqui ao microfone, é bom que os ouvintes ouçam, e muitos sabem que é assim aquilo que eu estou a dizer, porque estão aqui e sofrem também consequências, tal como nós. E a comunidade portuguesa, e isso está demonstrado, que as comunidades portuguesas pelo mundo dão um contributo muito importante para o turismo português. E falou no turismo, os portugueses imigrados, quando vêm a Portugal, dão um contributo importante para o turismo. Mas é por isso estava a dizer que o meu grupo parlamentar e o meu partido, o Partido Comunista Português, discordam totalmente e frontalmente destas orientações políticas que estão a ser tomadas. Achamos que com estas decisões de encerrar, fechar e cada vez mais acabar com o Estado e com as estruturas do Estado para a dinamização da economia, o que estamos a fazer é empurrar o país para um rumo que depois dificilmente terá retorno, e basta nós vermos o que se passa na Grécia, em que os modelos e a receita
receitas do FMI e da União Europeia têm levado àquilo que levou, a mandar um país e a levar um país quase à bancarrota. E, precisamente, foi aquele modelo, aquela receita aplicada pela Troika, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela União Europeia na Grécia, e que deu resultados e que está a dar os resultados que está a dar, que querem aplicar a Portugal. E, logicamente, nós com isso não concordamos. Se a situação do país é difícil, precisava de investimento para a reverter. E precisava de investimento público para conseguirmos ter resultados. E não é acabando com tudo. E não é cortando tudo que conseguiremos sair desta situação difícil. O sentimento que nós começamos a ter aqui na Suíça é que, efetivamente, quem em Portugal continua ou está realmente a mandar a senhora Merkel e não o senhor dos Passos, como algumas pessoas pensam. Pronto, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua colaboração e até uma próxima oportunidade. Faça o que lhe for possível como deputado aí da Assembleia da República, como membro do grupo parlamentar do PCP, pela comunidade portuguesa na Suíça, que bem merece, pelos trabalhadores consulares que estão em greve, vão entrar na 4ª semana, e também pelos professores do ensino da língua e cultura portuguesa, que estão exatamente na mesma situação, com salários que não nos dá para viver aqui na Suíça. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço para vocês e um abraço para os nossos conterrâneos e nossos concidadãos na Suíça, e força e ânimo para a sua luta. Vamos ver. Obrigado. Okay.